Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Nós estamos com muita alegria nesta noite, estudando a palavra de Deus juntos, né? Nós vamos estar agora orando, clamando que o Senhor nos dirija nesse período de estudos da palavra e o Senhor estará certamente respondendo a sua oração e transformando a sua vida. Nós vamos estar sendo trabalhados pelo Espírito Santo, vamos dar liberdade para que o Senhor possa nos revestir da sua armadura, amém? A armadura de Deus, e hoje vamos estar caminhando no estudo da palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a total dependência do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no Teu poder, na atuação do Teu Espírito Santo em nossas vidas, nos preparando, forjando em nós, Senhor Deus, essa armadura, Senhor Deus, que é capaz de enfrentar todas as guerras, Pai, contra este mundo tenebroso. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E nós clamamos que o Senhor domine totalmente este período de estudos. Ó Pai, esse Bíblia em Casa está todo em Tuas mãos para a glorificação do Teu nome, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, nós clamamos e recebemos a Tua bênção. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Amém, amados. Vamos estar agora adorando ao Senhor. Amém. Abriu mão da sua glória.
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs que nos assistem no dia de hoje. Eu quero agradecer por mais esse estudo da Palavra de Deus, por mais um Bíblia em Casa, que é um instrumento que o Senhor tem usado para edificar muitos e para nos abençoar. Amém? Eu gostaria, antes de orar, compartilhar uma porção bíblica que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, que diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, irmãos. A palavra do Senhor diz que uma grande arma em nossas mãos é a oração, irmãos. Enquanto a sociedade tem ensinado as pessoas a se revoltarem, a se rebelarem contra autoridades, a usarem a sua própria força, o Senhor nos ensina que não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito de Deus e é pela oração. Então, irmãos, nesse momento eu gostaria de convidar a orar pelas nossas autoridades, por todas aquelas pessoas que de alguma forma exercem autoridade sobre nós. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, nós queremos colocar, Senhor, nossa vida na Tua presença, Senhor. Todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade sobre nós, seja governante, meu Deus, seja juiz, seja um professor, meu Deus, seja um superior no trabalho, que o Senhor venha alcançar cada um, meu Deus, que todos eles possam conhecer a Tua verdade, meu Deus, que eles possam, meu Deus, ser bênçãos, Senhor, na nossa vida, que o Senhor possa usá-los, meu Deus, usar essas pessoas para abençoar o seu povo, meu Deus. Que o Senhor não permita que eles sejam usados por Satanás para provocarem o mal, para fazerem injustiças, meu Deus,
mas que eles sejam usados por Ti, meu Deus. Que o Senhor dê inteligência, sabedoria, meu Deus, coloque amor nos corações, meu Deus. Que o Senhor faça justiça no nosso país. Que o Senhor, meu Deus, intervenha nos 3 poderes do nosso país, no executivo, legislativo e judiciário, meu Deus. Que o Senhor vai fazendo, Senhor, justiça, Senhor. Que o Senhor vai, meu Deus, em nome de Jesus, convencendo cada um, Senhor, do pecado, da justiça e do juízo, meu Deus. Tua palavra disse que se nós orarmos, meu Deus, pelas nossas autoridades, nós podemos ter uma vida tranquila e mansa, Pai. Então que o Senhor desperte, Senhor, cada cristão do nosso país. Desperte a nossa igreja, Senhor, para oração, Senhor, para intercessão diária, Senhor, intercessão sistemática, Senhor, por todas as autoridades do nosso país, todas as autoridades constituídas por Ti, meu Deus. Que o Senhor abençoe o nosso país, abençoe a Tua igreja, Senhor, no nosso país. Que o Senhor esteja, meu Deus, colocando em ordem o nosso país, colocando em ordem, Senhor, todas as autoridades do nosso país. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amados, o estudo da armadura de Deus é muito importante em nossas vidas. Nós já caminhamos um pouquinho falando sobre a verdade e hoje vamos estar falando sobre a couraça da justiça. No verso 14 de Efésios 6, nós já vimos: cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Amém? Essa couraça da justiça, ela vem depois de que você foi trabalhado pela verdade de Deus. Amém? O que é justiça? Justiça é um viver justo diante de Deus, né? É fazer o que Deus espera de nós. Na verdade, enquanto nós estudávamos da verdade, nós tínhamos um tratamento muito íntimo, junto da parte mais íntima do nosso ser. Agora, quando nós falamos da couraça da justiça, o tratamento de Deus já é diferente. A couraça é uma coisa que já vem pronta, né? Ela é dura, ela é inflexível, né? A vontade de Deus, ela já é pronta, ela já é perfeita, boa e agradável, ela já é completa em si. E nós estaremos, então, irmãos, estudando sobre isso. Como é que nós nos colocamos dentro desta vontade de Deus de forma completa? Vamos ver muita coisa interessante hoje. O Senhor vai estar trabalhando no seu coração e no meu coração também, enquanto ministramos a palavra de Deus. Amém? Efésios 5, 1 fala: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Esta é a vontade de Deus. Nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. É um alto padrão, amém? Não é um padrão qualquer que Deus tem para nós. Ele deseja que nós sejamos semelhantes a Ele. Esse é o plano dele, amém? E, na verdade, então, Ele quer que você tenha uma vida justa, uma vida totalmente livre de cometer pecados, de carregar pecados. Mas aí nós começamos com uma questão. Você pode enfrentar as lutas ou levar avante o seu ministério com pecados escondidos? A resposta é sim, você pode, né? Nós vamos ver até mesmo Deus usando homens que depois nós descobrimos que eles estavam com problemas de pecado na sua alma, no seu espírito, e eles foram usados por Deus mesmo assim. Agora, Deus não quer que isso continue na vida de ninguém, né? Por que Deus não põe um soldado ferido na frente de batalha? Porque quando alguém está carregando um pecado na sua alma, essa pessoa se torna gato e sapato na mão do diabo. Então, ainda que em algum momento o poder de Deus se manifeste na vida dele, porque Deus deu o ministério, em Romanos 11 diz que os dons de Deus são irrevogáveis. Se Deus deu um dom, a pessoa poderá ser usada por Deus naquele dom sempre, mas o que vai acontecer? Se ela não estiver com a couraça da justiça, ela sofrerá o ataque do inimigo, que se sentirá à vontade para manobrar com a vida dela.
E Deus sofre com isso. Deus não quer que os seus soldados saiam feridos para o campo de batalha, né? E nós vemos sempre na Bíblia que a mensagem é maior do que o mensageiro, né? Um exemplo disso é João Batista. Chega uma hora que João Batista até chega a questionar se realmente Jesus era o Cordeiro de Deus. Mas foi ele o precursor, foi ele que anunciou, mas ele tem essa noção clara de que ele é muito pequeno, ele é menor do que a palavra que ele trouxe. Então Deus pode usar qualquer um, né? Não é porque você foi usado por Deus que você tem em você o poder. O poder é dele, né? A mensagem é dele, né? Tudo é dele, mas ele não quer usar você se você não estiver perfeito, com a sua armadura bem ajustada, porque senão você sofrerá as consequências. E esses homens de Deus que foram para o campo de batalha carregando pecados, cedo ou tarde eles são expostos, eles são feridos de forma muitas vezes mortal, né? O inimigo consegue derrotar os seus ministérios de uma forma tremenda, e Deus não quer isso. Deus quer poupar, né, a cada um de nós. Então, se nós estivermos vigiando o nosso coração para termos santidade diante de Deus, para estarmos com um viver justo, com justiça, uma couraça da justiça, nós com isso estaremos sim evitando sofrimentos para nós e para o nosso Deus. Amém? Dois textos importantes, 1 João 2,29. 1 João 2,29 fala: se sabeis que ele é justo, Jesus é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, praticar a justiça, ou seja, couraça da justiça, é uma característica de quem é nascido de Deus, né? O crente, ele nasceu para ser santo. E em 1 João 3,9, um pouquinho mais à frente, a gente vê: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está bem claro, a palavra deixa bem claro isso. Nós não podemos nos imaginar servos de Deus e, ao mesmo tempo, vivermos com práticas de pecado, vivermos pecando rotineiramente, né? Não vive pecando. Agora, no entanto, se você caminhar um pouquinho para trás, aqui em 1 João mesmo, no primeiro capítulo, verso 8 a 10, a gente ouve uma outra palavra que completa essa. Ela diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, se de um lado diz lá que o crente não vive pecando, também diz aqui que se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus mentiroso. Então, ficou uma situação difícil de nós entendermos. A explicação vem logo no verso seguinte. Então, a primeira coisa que você vai guardar no seu coração hoje: Deus não quer soldados feridos. Mas, se você cometer algum pecado, em caso de emergência, quebre o vidro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Nós vimos. E agora, no verso seguinte, nós vemos assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Eu vos escrevo que você precisa estar vigiando, confessando, lembrando que você peca, mas eu escrevo isso não para que você fique à vontade. Bom, se todo crente peca, eu peco também, então vamos pecar. Não. Eu vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Couraça da justiça. Não peca. Se pecar, né? Existe uma palavra muito interessante. Havia um pregador, um homem de Deus que é vivo ainda, chamado Jim Steyer. Ele foi o líder de Jocum aqui no Brasil e depois líder mundial de Jocum. Ele falava uma coisa que eu achava interessante, uma ilustração interessante. Quando você entra num avião, a tripulação treina com você, né? Olha, se o avião cair, vão vir máscaras de oxigênio, você põe a máscara, pega o banco, usa como uma boia, se cair na água e tal, né? Mas a palavra que eles dão é se o avião cair.
Agora imagina que quando você entrasse no avião, a tripulação dissesse, quando o avião cair, eu acho que ninguém ficaria dentro daquela aeronave, amém? A gente não deve pensar assim, quando o crente pecar, não. Se pecar, temos advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo, que é o nosso modelo, amém? Então, nós vivemos para não pecar. A couraça da justiça tem que estar sempre nítida na nossa vida, sempre marcada, sempre firme, né? Agora, se nós pecarmos, nós somos justificados, né? Nós somos perdoados e justificados, nos tornamos justos novamente, aleluia, glória a Deus. O texto é Romanos 5:1, amém? Sinta aí a alegria do Espírito Santo de poder te falar isso, né? Romanos 5:1, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados mediante a fé e temos paz com Deus. Justificados, ficamos justos, amém? Nós ficamos justos diante do Senhor. Nós vimos na vez passada, aqui na segunda-feira passada, Davi, no Salmo 32, nós vimos que em um determinado momento ele fala, olha, enquanto eu me calei, os pecados me corroíam os ossos, mas quando eu te confessei e deixei, a minha sequidão de estio se transformou em alegres cânticos de livramento. Né? Não existe uma vida cristã alegre e vitoriosa com pecado. O pecado te torna joguete na mão do diabo. Isso aí é um problema. Ele pode mexer com você, peneirar com você na hora que ele quiser. Então, Deus não quer isso. Ele quer que você seja justificado. A provisão de Deus para isso é que você confesse o seu pecado sempre que você o cometer e você estará sendo limpo pelo Senhor. E usando como exemplo o próprio Davi, nós vamos ver que ele foi um exemplo na Bíblia de alguém que cometeu os piores pecados, assassinato, adultério e tudo mais. E ele sofreu, por causa disso, as mulheres dele foram estupradas em público, né? Seus filhos brigavam uns com os outros, um matava o outro, houve Natan, que foi o profeta que trouxe essa palavra para Davi, disse, olha, por conta do pecado que você cometeu, você chamou o diabo para fazer um escarcéu na sua vida. Você vai sofrer muito por causa desses pecados. Mas Davi achou lugar de arrependimento, amém? Conforme nós vimos ali no Salmo 32. E aí, então, o que acontece? Lá em 2 Reis 19:34, a gente vê que depois que você é justificado, eu fico arrepiado, irmãos, de lembrar disso, né? Depois que você é justificado, os seus pecados são apagados, né? Miqueias diz que Deus tem prazer na misericórdia, ele lança no profundo do mar os seus pecados, eles são totalmente esquecidos. E aqui em 2 Samuel, versículo 19, verso 34. Presta atenção no que Deus fala de Davi. Aleluias. Fala aqui. Eu falei 2 Reis 19, 2 Reis 19, verso 34. Porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Aleluias! Aquele homem que estava no profundo lamaçal do pecado, ele, quando confessou o seu pecado, quando ele revestiu-se novamente da couraça da justiça, ele era justo diante do Senhor, foi justificado pela fé, como diz Romanos 5:1, né? E aqui então ele fala que ele defenderá esta cidade por amor de Davi, né? Por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Olha que situação especial, como Deus trata Davi, né? E quando ele termina os seus dias, aí sim, 2 Samuel 22, 21. 2 Samuel 22, verso 21. É um cântico que Davi tem já no finalzinho do seu ministério, né? Ele fala lá, 21 e 22. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça. Aleluias! Couraça da justiça. Retribuiu-me segundo a minha justiça. Recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos.
pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus. Aleluias! O homem estava totalmente curado, né? A cura vem, esse justificado. Você fica justo pelo Senhor, amém? Isso é o que Deus quer. Justificar significa tornar justo, né? Você vê que Deus quer isso para você. O Salmo 24 é outro exemplo, né? Quem subirá ao monte do Senhor? O que tem as mãos limpas e o coração puro, né? Esta é a geração dos que o buscam. Então, Davi está falando no Salmo 24 exatamente disso. A geração dos que o buscam, dos que têm mãos limpas e coração puro, este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus, da sua salvação. Amém? Então é tremendo, a gente vê que Deus tem isso para nós. Pecar, todos pecamos. Confessar, todo crente que está buscando a justificação confessa. E em tempo de achar, amém? A bênção de Deus. Então, isso está bem firmado no nosso coração. Vamos ver agora uma bênção a mais da justificação. Está em Abacuque. Abacuque, Osés, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Amém? Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Vamos lá. Abacuque, verso 1, versículo 4. Fala assim: por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Abacuque está falando de um povo que está em pecado, está preparando o caminho para o diabo lançar maldição sobre ele, né? Viria o cativeiro para o povo, né? Viriam tempos de tremendo sofrimento. Mas ele está dizendo que a causa de tudo isso aqui é porque a lei está se afrouxando, a justiça não está se manifestando, o perverso cerca o justo. Você deixa o perverso te cercar? Quem é a tua companhia, né? Quem é que te influencia? Né? De quem você ouve mais? Né? Quem é que fala mais para você? Então, o justo é cercado pelo perverso e a justiça, então, é torcida. Nós vemos isso cada dia mais acontecendo, né? Pessoas que de palavra são bênção pura, mas a vida delas é tipicamente uma vida injusta, uma vida de pecado, né? Então, isso acontece. Nós temos que vigiar para que nós não sejamos cercados pelos perversos, amém? E Abacuque 2,4 ele fala: eis o soberbo, aquele que não quer se quebrantar diante do Senhor, né? O quebrantamento é a raiz de toda a bênção. Se você quer alguma bênção do Senhor, se quebrante sempre, né? Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amém? Paulo cita lá em Romanos também: o justo viverá pela fé. Né? Esse viverá aqui basicamente é sobreviverá nesse mundo, né? O justo sobreviverá. Ele está citando uma situação de angústia, de derrota, mas o justo viverá pela sua fé. Nós temos um exemplo em Jeremias de um homem que foi justo no meio de uma situação do povo estar traindo a Deus, está cometendo pecados, né? E não está dando ouvidos à profecia. Mas ele foi justo diante do Senhor. Por isso, Nabucodonosor, lá em Jeremias 39, 11 e 12, ficou a salvo de toda a consequência daquele cativeiro, né? Ele foi tratado com uma certa deferência. Olha, Jeremias fica fora desse sofrimento. Isso é típico de quem é justo, né? Se você tiver um viver justo, você estará sendo resguardado pelo Senhor. Esta é a palavra de Deus. Um outro exemplo bem claro, bem nítido, é o próprio Daniel, no cativeiro também. Os três estão ligados ao cativeiro, né? Abacuque falou antes, Jeremias falou um pouquinho antes, já começando a chegar o inimigo, e Daniel já sendo levado como escravo cativo. Mas ele manteve-se justo diante do Senhor. E o que aconteceu? Lá no meio dos seus inimigos, ele foi galgando posições de liderança, né? Em Daniel 6,3 a gente vê que o rei queria tornar Daniel o principal líder do povo, né? Então você vê que para quem é justo vem honra, o Senhor cuida de você, amém? E Ezequiel 14,14, nós não vamos
mencionar outros textos, mas esse aqui é importante. Ele fala: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, se você está no meio de um mundo tenebroso, autodestrutivo, né? Você não se cerque de perversos e de soberbos. Cerque-se de justos, aprenda na palavra do Senhor, alimente-se dela, deixa o Espírito Santo te vestir da couraça da justiça, porque isso te levará à sobrevivência, você não será atingido pelo mal, né? Malaquias 4, 1 e 2 também fala isso. Vamos ler esse texto para terminar essa fase aqui do nosso estudo. Malaquias 4, 1 e 2. Fala assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem a perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Amém? Você pode se sentir totalmente livre e abençoado, mesmo no meio de um cativeiro. Você vai ser cabeça e não cauda, você vai ser guardado e não vai ser atingido, porque você está com a couraça da justiça. Isso te prepara para a guerra, isso te protege, né? Nós vamos ver agora, irmãos, um outro aspecto que eu acho que é bem prático. Muitas vezes você busca ter um viver justo diante de Deus, mas o que acontece é que o seu coração te acusa. Muitos irmãos têm essa situação, eles estão vivendo um coração que o acusa. Como é que acontece isso? Vamos lá, vamos entender aqui, irmãos. O coração vamos dizer, desesperadamente corrupto, né? Como diz Jeremias 17:9, né? O coração é enganoso, mas o fato é que ele comanda a nossa vida de certa forma, se você deixar. Não pode ser, mas muitas vezes ele te leva, você escolhe uma loja porque o teu coração te leva para lá, não é propriamente por outros motivos, é porque você gostou de ser bem atendido ali, porque a loja tem no seu coração, ficou uma ideia de que é uma boa loja para ir, né? Você gosta de fazer algumas coisas na igreja porque você se sente bem fazendo, já outras você se sente excluído, mal, você não se sente parte daquilo, por mais que o pastor diga para você fazer, você se sente ansioso, não consegue fazer. Por quê? Porque o nosso coração, ele tenta nos dominar à vontade. Não é assim, a vontade tem que vir antes do coração. O coração fica a escanteio, ele não pode ser o que domina a nossa vida, a nossa mente. A nossa vontade é que tem que dominar, mas vamos dar um exemplo aqui. Alguém antes de ser salvo era um beberrão. Eu, graças a Deus, não tive essa experiência, mas eu fico aqui vivendo esse momento. Você imagina comigo também isso. Alguém bebia cerveja, bastante cerveja, antes de ser salvo. E ele, numa sexta-feira, ele aceita Jesus como Salvador, se torna agora uma nova criatura, o seu espírito é novo, ele foi regenerado, amém? Mas a sua alma, o seu coração ainda não foi totalmente tratado. E o que é que acontece? Passa uma propaganda de cerveja na televisão. Ele já decidiu que não vai mais tomar cerveja. Mas aquela propaganda, vamos dizer assim, encontra no seu coração resquícios, hábitos, né, de um passado errado. Então, quando você faz coisas erradas, você se sente aquilo que você está fazendo. Quando você faz coisas certas, você se sente aquilo que você está fazendo. Então, é muito importante esse se sentir, essa autoimagem de quem você é. Se você fizer a coisa certa, isso vai aos poucos dominando o seu caráter, a sua razão domina a sua emoção. Você aos poucos vai, porque a sua vontade decidiu agir corretamente, você passa a ser vitorioso naquilo que você deseja fazer para o Senhor. Aquilo que você sabe ser certo, né? Existe então essa situação. Nós somos agora livres do pecado, né? Romanos 6,14 diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Então, você tem a todo momento o poder do Espírito Santo, né,
para enfrentar toda e qualquer tentação. 1 Coríntios 10 diz que nenhuma tentação será maior do que as tuas forças, porque Deus vai cuidar disso. Deus vai te dar o escape, né? Então, a gente sabe que nós não precisamos cair em nenhuma tentação, não precisamos nos entregar às mágoas, ressentimentos, problemas, coisas do passado, né? Vícios que estavam lá na nossa mente, tudo isso aí morreu. Agora, nós precisamos, irmãos, trabalhar para que o nosso coração venha aos pouquinhos se alinhar com o restante de nós. Deus está olhando para o nosso sentimento ou para a nossa vontade? Essa é a grande questão. Você sempre tem que entender isso. Deus não está olhando para teus sentimentos. Ah, pastor, eu sinto que eu não estou amando tanto aquela vida para me dedicar àquele trabalho social, mas vai e faz, né? Ah, eu não estou com vontade de pregar o evangelho na praça hoje, meu corpo diz que eu não sou desse grupo do evangelismo. Ei, vai e faz, meu irmão. Aos pouquinhos você vai se acostumar a fazer aquilo que você sabe que é certo, né? Romanos 14 diz que você não deve se condenar naquilo que aprova, né? Você precisa estar sempre sendo justo diante de Deus. E aqui então, irmãos, para nós fecharmos num versículo essa palavra, vamos para Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Se você luta com o teu sentimento, a tua vontade já decidiu um viver justo, mas o teu sentimento está ainda maculado, não sei, não é maculado, ele está meio preso, o sentimento. Então você vai ler Romanos 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você decidiu fazer isso. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A palavra é transforme-se. Deus deseja que você se transforme? Sim. O poder para a transformação é do Espírito Santo, mas a decisão é sua. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você pode renovar a sua mente, né? Você pode refazer o seu plano, para que experimenteis, agora sim, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está autorizado a agir assim, né? O pessoal fala, não, mas aí se eu não estou sentindo vontade, é hipocrisia. Não é hipocrisia. Hipocrisia é você falar coisas que você não está sentindo. Você não vai fazer isso. Você vai fazer coisas, você vai agir de acordo com aquilo que você sabe ser certo diante de Deus. Você está cingindo-se, você está vestindo a couraça da justiça, amém? Você está sendo revestido dessa couraça. E nós precisamos, irmãos, saber que todo o poder é do Senhor, amém? Então, se você acha que não vai conseguir, vá. Vá, porque o Espírito Santo te garante, amém? Se é a vontade de Deus, se Ele já revelou ao teu coração que esta é a vontade dEle, vá e faça. Não tem problema, mas eu não estou sentindo, não importa o que eu estou sentindo, importa o que eu sei ser a vontade de Deus. Eu vou fazer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou transformar a minha mente, eu vou renovar a minha mente, amém? O Espírito Santo vai fazer. Nós vamos focar 2 versículos apenas, Romanos 8, 13, um pouquinho antes você abre em Romanos 8, 13, diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, aqui Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Como é que você vai fazer o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Como é que você vai mortificar os feitos da carne e do corpo? Pelo Espírito. Se pelo Espírito mortificardes os feitos da carne, né? Você, quando foi à frente aceitar Jesus como Salvador, você recebeu junto o Espírito Santo dentro da sua vida. A santificação começou já naquele momento. Quando você aceitou a salvação, quando você se arrependeu dos seus pecados, sim, ganhou o céu, ganhou a liberdade de não pecar, mas mais do que isso, ganhou o poder de não pecar. Amém? O Espírito Santo está contigo todos os dias, né? Ele te ajuda nisso. E Gálatas 5,16 é um outro texto também que fala isso, né? Gálatas 5,16 fala
Digo, porém, andai no Espírito, Espírito Santo, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ligado pelo Espírito Santo, você não vai pecar. Amém? Existe até uma palavra de um pregador famoso que é: se você ler um capítulo da Bíblia, eu duvido que você consiga sair dali para cometer um pecado. Se você buscar ser cheio do Espírito Santo, irmão, você vai conseguir ficar cada vez mais tempo sem nenhum pecado. Amém? As pessoas às vezes dizem que não, todo mundo peca, então eu vou pecar. Não, não é assim não. O Senhor quer que você fique minutos sem pecar, horas sem pecar, dias sem pecar. É perfeitamente possível. Né? Não, mas eu estou pecando em pensamentos. Não, peraí. O segundo pensamento é pecado, o primeiro não. Vem um pensamento à sua mente, você joga fora, acabou, não é mais pecado. Pecado é se você cultivar aquele pensamento, né? Eu peco sem saber. Sim, o Senhor vai tratar de você, mas você tenha certeza de que Ele vai te mostrar todo o seu pecado e vai te revestir da couraça da justiça. Cada dia mais, porque assim você será um soldado pronto para ir para a guerra. Amém? Não um soldado ferido, mas um soldado que está pronto para ir para a guerra. Agora, irmãos, vamos ver uma outra situação um pouquinho diferente. Nós vimos que o passado muitas vezes mexe conosco. Agora vamos ver o futuro. Vamos correr um pouquinho só para falar sobre isso. O meu futuro muitas vezes é dificultado por pequenas atitudes que eu tomo hoje. O pastor fala: vamos, irmãos, fazer isso. A vontade de Deus é essa. O Espírito Santo diz ao teu coração: é isso. Essa é a vontade de Deus, mas você não sai para fazer imediatamente. Você deixa para depois. O que vai acontecer? Aquilo que eu falei mais acima. Você não deu o start, você não deu o início, a tua vontade não agiu, o teu sentimento vai ser de que você é uma das pessoas que não faz parte daquele grupo que faz. Você não é uma das pessoas aptas. Você vai estar criando dentro do seu sentimento, do seu coração, problemas para o futuro. Então, existe uma norma que diz essa: você deve agir imediatamente. Se o Espírito Santo colocar no teu coração alguma coisa, a palavra de Deus busque hoje. A palavra que Deus dá para você é sempre hoje. Não é amanhã, muito menos depois de amanhã, né? Depois de amanhã é nunca, né? Nós precisamos, irmãos, estar sempre prontos a fazer isso. Senão seremos, como o caso de Romanos 14, 22, aquele que se condena naquilo que aprova. Isso não pode acontecer. Bom, essas ciladas do diabo que estão faladas, que são ditas em Efésios 6, elas estão sendo desarmadas quando você primeiro cingiu os lombos com a verdade e depois vestiu a couraça da justiça. Você agiu. Então, é muito importante essa palavra, irmãos. A palavra de Deus não é uma palavra de observação. Eu vou ficar observando. Não. A palavra de Deus é sempre uma palavra de ação. Você tem que agir, né? Então, lá em Provérbios 28, 13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Tem que agir. Nós precisamos, fazendo um resumo rápido aqui para os irmãos, como vestir a couraça da justiça? Primeiro, agir imediatamente. Quando você sabe qual é a vontade de Deus, quer sinta a vontade, quer sinta o sentimento de fazer aquilo, tenha o sentimento de fazer, ou não tenha, ainda que o teu coração não fale aquilo, não, meu coração não pede isso, não importa, não interessa o teu sentimento, o teu coração, importa a tua vontade, ser mobilizada no sentido de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Então, obedeça a palavra de Deus, mas haja imediatamente, amém? Essa é a primeira coisa. Segundo, ser metódico, haja metodicamente, né? Davi, lá no Salmo 55, 17, vamos ler só para não ficar solta a palavra no ar, né? Salmo 55, verso 17, a gente vê a prática de Davi, né? Salmo 55, 17, ele fala: à tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, ou seja, ele 3 vezes por dia ele orava ao Senhor. Esse é um salmo didático de Davi. Amém? Outro que era metódico também, Daniel. Todos nós lembramos de Daniel 6:10, que fala isso, que Daniel 3 vezes ao dia orava de frente para a sua janela voltado para Jerusalém. 3 vezes ao dia. Então,
a prática de Davi, a prática de Daniel era método. Não só agir, mas agir com método. Você tem que criar rotinas de orar. Né? Eles oravam 3 vezes ao dia. Uma boa ideia. Vamos começar 5 minutos. Né? Eu sei que os irmãos oram muito mais vezes do que 3 vezes, mas muitas vezes a gente precisa ter um momento especial de oração. Né? Então vamos estar separando esse tempo. Tomai a armadura. Não é uma questão de opção, é uma ordem. Né? Terceiro, agir olhando só para Jesus. Você não vai olhar para o seu coração, né? Não vai deixar que o diabo, que é o acusador, Apocalipse 12:10, diz que ele acusa de dia e de noite. Ele não vai parar de te acusar. O pecado que você já confessou há 10 anos atrás, ele vai dizer, não, mas você cometeu aquele pecado. Não, acabou, diabo. Você vai para o lago de fogo e enxofre, eu já estou livre disso há muito tempo. Amém? Então, você tem que olhar para Jesus, não olhar para sugestões do diabo sobre você ser um pecador. Também não vai olhar para o seu próprio coração, que ele é enganoso. Você vai olhar, sim, para Jesus. Então, Hebreus 12:1. Esse também é um texto que tem que ser marcado. Hebreus 12:1. Vamos estar... Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Amém? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, nós temos em Jesus o nosso grande exemplo. Sempre a Bíblia nos faz entender que Jesus é o nosso alvo, é o nosso alfa e o nosso ômega. Amém? Glória a Deus por isso. Então, agir imediatamente, agir metodicamente, agir olhando para Jesus, agir contra os seus sentimentos, nós já falamos, né? Se o coração nos acusar, lá em 1 João 3,20, diz, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Então, se o teu coração te acusa, o coração que fique calado, porque Deus fala mais alto, o Espírito Santo fala com o meu espírito, que eu sou filho de Deus e eu posso chegar livremente a Ele. E quinto, para terminar, agir lembrando do grande amor do Senhor por nós. Amém? Nós podemos sempre lembrar da misericórdia do Senhor. Todos nós, conforme diz Efésios 1, né? Fomos salvos para o louvor da glória da sua graça. Amém? Nós fomos salvos para o louvor da glória da sua graça. Então, Salmo 103, para terminar, Salmo 103, verso 10 a 18. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Amém? Amados, estamos então dando a oportunidade do Espírito Santo usar essa ferramenta poderosa na nossa vida, que é a armadura, né, de Deus. E aqui agora a couraça da justiça. Amém? Ele vai nos fazer justificados, justos, assim como no final ele se orgulhava de Davi e sempre mencionava o justo Davi, um homem segundo o coração de Deus. Assim ele vai falar de você e de mim também. Amém? Estaremos sendo justificados pelo amor de Deus, estaremos sendo revestidos dessa couraça da justiça, dessa armadura que nos capacitará para a guerra, não para sermos um soldado ferido pelo caminho, mas para sermos mais do que vitoriosos
em Cristo Jesus. Amém? Vamos adorar ao Senhor e depois nós vamos estar ministrando uma oração e a bênção apostólica. Amém? Para a glória do Senhor. Amém. Já sou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já sou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já sou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu, mas Cristo. Já sou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Agora vivo, não mais eu. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui neste dia de hoje para agradecer a Deus por mais um dia que o Senhor nos abençoou, por mais um dia na qual Deus tem proporcionado para que nós viemos nos alegrar, né? E viemos pedir hoje oração pelos varões da igreja, orações pelos pastores, por todas as pessoas. Viemos também pedir a Deus que Deus venha abençoar e venha santificar as nossas vidas, porque precisamos desta bênção de Deus. Primeiramente pedimos a graça e a paz pela vida do nosso pastor Aldemar. Pedimos a Ti que ao Senhor que Ele venha abençoar o seu dia, a sua tarde, sua noite, o seu ministério, vai abençoar o seu consultório, seus clientes, né? E viemos pedir pela vida do nosso pastor Manuel, pela vida da pastora Vera, na qual eles incansavelmente estão sempre orando por cada um de nós. Então vamos orar para que Deus venha abençoar a cada um de nós. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças damos a Ti, ó Deus, porque grandes coisas Tu tens feito por nós. Estamos alegres não só pela nossa
vida, mas estamos alegres porque Tu tem guardado, Senhor, a vida dos nossos pastores, a vida da nossa pastora, a vida dos membros da membresia da Nova Jerusalém, que Tu tem guardado, embora sabemos que muitos estão ainda com esta enfermidade, com esta peste, com esta praga, esta Covid-19, mas sabemos que já está terminando esta pandemia. E pedimos a Ti, Senhor, que Tu venha abençoar os nossos pastores, aqueles que ainda se encontram conosco, aqueles que incansavelmente também estão orando com as suas famílias por cada um de nós. Pedimos a Ti pela vida dos varões da Nova Jerusalém, pela vida das varoas, pelo ministério, das crianças, do coral da igreja, dos diáconos. Ó Senhor, abençoa a cada um de nós neste dia, Senhor. E que Tu venha abençoar também esse estudo bíblico, Bíblia em Casa, para que Deus possa proporcionar mais e mais alegria para cada um de nós, que possamos ainda mais crescer na graça e no conhecimento. Abençoe o pastor Demar, sua família, e pedimos a Ti, Senhor, ser com cada um de nós, Pai. É o que nós pedimos, Pai, e já Te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluias. Louvado seja Senhor Jesus. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor, ou pela Tua presença dentro de nós. Oh, Senhor, Tu vives em nós e nós somos mais do que vitoriosos em Ti, Senhor. Recebemos isso de graça, Senhor, mas somos, Pai, agradecidos a Ti. Nós queremos, Senhor Deus, terminar esse momento de estudo da palavra Te agradecendo, Senhor, pela Tua infinita misericórdia, pela Tua graça e pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina, Pai, a depender, Pai, de Ti e a confiar em Ti totalmente. Nós Te agradecemos, abençoa a vida de cada um dos Teus servos na sua casa e haja sempre crescimento. Crescimento, Pai, para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amados, se Deus permitir, estaremos juntos então na próxima segunda-feira, dando continuidade ao estudo da armadura de Deus. Amém? Que Deus os abençoe rica e poderosamente.